Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Paulo Rossi. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a degradação do solo aqui na PUC. Uma estrada que tem aqui que a gente já passou várias vezes, frequenta aqui bastante nas últimas aulas que a gente estava tendo, e a gente pode reparar que teve várias degradações. Olha, uma degradação laminar que pode se tornar uma degradação em suco, e a gente consegue reparar que cada vez mais vem se degradando. Começa lá de cima, a água vai escorrendo na chuva, né, e tudo mais, desce, ela vai descendo até chegar lá embaixo e tem um efeito splash e tudo mais. Vem comigo. A gente tem aqui um buraco muito profundo, que aqui é um lugar que estava tendo mais degradação ainda. Que tem uma rampa, né, basicamente. Vem com bastante força e vai degradando tudo. Antigamente, na primeira vez que nós viemos aqui, esse concreto estava todo quebrado por conta da água da chuva, e eles reformaram, fizeram outro, porém não desviaram o curso da água. Fizeram mal feito, tanto é que a gente pode... Não que fizeram mal feito, eles fizeram bem feito, porém não fizeram o lugar para passagem da água, né? E a gente pode reparar que já está quebrando aqui de novo, está trincando e vai continuar degradando. Aí a gente tem que fazer canaletas para melhorar o curso da água, desviando, para não passar aqui na estrada. Aí a gente coloca aquela: eu criei filha minha pra ser boiadeira. É observado também o desbarrancamento das margens do rio, causado pela erosão. Isso vai levando os acúmulos de partícula do fundo do riacho, que é denominado de assoreamento. E com esse acúmulo vão surgindo as ilhas, que é prejudicial ao rio, tornando o rio mais raso, menos produtivo, atrapalhando o curso do rio e o diminuimento de água no rio e sujeira. Oi, eu sou a Ana Clara, estudante aqui da PUC, e nós estamos aqui bem próximo à represa, né, na margem da mesma, e aqui também é um caso típico de erosão causada pela água. Nesse caso, nós estamos aqui na margem e, como a gente pode ver, é típica a formação dessas prainhas, né? A gente vê que a terra está escoando aqui para dentro, inclusive a água está bem turva já, com bastante resquício, partículas, né, do solo, como é observado. E essas partículas estão descendo e escorregando para dentro da represa devido à erosão que provém dessa região aqui. A gente pode ver um grande número de raízes expostas, muitas raízes expostas. As pedras também já estão até sendo carregadas aqui para baixo, ó. E isso aí se dá por diversos fatores, né? Chuva, a força das águas. Aqui também a gente vê, né, a compactação do solo, que é nítido, outro sinal de degradação. As raízes já estão invadindo aqui, ó, por falta do solo, estão tirando as pedras, quebrando, como é observado. E existem diversas maneiras, né, de poder se evitar esse fator. Oi, eu sou a Isadora, estudante de zootecnia, e agora nós estamos aqui numa área de declive. Aqui a gente pode perceber que está formando uma erosão por causa da água, né? A água está descendo aqui e a gente pode perceber um pouquinho mais de perto que está carregando e formando cada vez mais erosões. Aqui também subindo a gente pode perceber mais e mais raízes, e aqui a gente também consegue ver duas passagens, né?
laminar para sulcos. Pode ver que não tá bem reto, tá bem aqui, ó, aqui tem uns buracos mais fundos. Aqui também acontece muito efeito splash, que foi o que o Paulo falou na primeira situação que nós vimos. Aqui a gente também pode perceber a formação de lodos, que aqui, apesar de aqui é uma área fechada, né, então tem muita umidade também. Aqui também, que tá se formando meio que pelo caminho todo, né, daqui a um tempo vai chegar lá se a gente não tomar providências. Como citado pelo Paulo lá no começo e por mim ali embaixo, o efeito splash é quando chove e a água escorre pelas folhas. E quando escorre, pinga no chão. E aí cada vez mais, olha o tamanho dessas árvores. Agora você imagina o tamanho do efeito que dá no chão, né, no solo. Aí aqui, um pouquinho mais de perto, cameraman, a gente pode observar que o solo tá degradado, né? Uma forma de amenizar o efeito splash é analisando, fazendo uma base aqui das árvores, plantas nativas da região e plantando elas, de preferência as mais baixas, né? Que quanto mais baixo, menor o impacto sobre o solo. Aqui essas altas, como a gente tem muito efeito splash aqui, dá para perceber que o motivo é a altura das árvores também, a quantidade, né? Então, se tiver uma cobertura um pouco mais baixa, assim, árvores um pouco mais baixas, é melhor, para prevenir. Bom, agora saindo do âmbito do campus da nossa faculdade, nós trouxemos esse olhar crítico a respeito da erosão para dentro de uma propriedade rural privada. Essa é uma fazenda que cuida de gado de corte e aqui nesse pasto é observado um grande nível de erosão, né? Como a gente pode ver aqui, por toda essa parte no começo do pasto, a gente tem os sedimentos da erosão e para lá também continua, né? Tá continuando esse processo de leva, né, das partículas. A gente pode ver o quanto já tá fundo esses buracos que vêm sendo formados. O solo já tá bem compactado, que também é um sinal forte da degradação. A gente vê que não nascem mais plantas aqui nessa região e já foi tão escorregado essa área que nem dá pra ver, né, o pasto olhando por baixo. Tem valas tão profundas que já é possível até entrar dentro aqui dos buracos no solo. E devem ser tomadas providências para reverter ou evitar que continue. Nessa área já houve a formação de uma ravina mesmo, como é mostrado nas fotos. Abriu-se um buraco gigante devido aos sedimentos da erosão. E com o auxílio das máquinas, né, conseguimos tampar isso aí, mas não foi algo tão significativo. Tanto é que a erosão continua e está aumentando cada vez mais. O que é bem preocupante, porque pode aumentar os sulcos e formar novas ravinas nessa região. Boa tarde, meu nome é Arthur, eu sou aluno da PUC, da zootecnia. Estou em um grupo com o Paulo, com o Eduardo, com a Isadora e com a Ana Clara, onde o professor Toledo pediu para a gente gravar alguma degradação, ou na fazenda, ou em algum solo que a gente achasse, ou na PUC mesmo. E como vocês viram, os participantes do meu grupo gravaram algumas degradações no solo mesmo, e falaram a respeito delas. Eu vou falar mais um pouco a respeito delas, e também vou falar algumas formas que a gente consegue evitar essas degradações. A primeira degradação foi a degradação por erosão, que ela ocorre, infelizmente, por fatores externos, como chuva, vento, sol, lavagem excessiva, quando a gente pega uma época que está chovendo muito, e o solo recebe mais água do que ele precisa, e não tem uma plantação, não tem onde as plantas vão conseguir sugar água, então vai toda para o solo, assim, deixando o solo ácido ou sem nutrientes nenhum. A segunda foi o efeito splash. O que é o efeito splash? O efeito splash é basicamente a mesma coisa que degradação por erosão, porém ele vai causar rachaduras no solo. Por não ter uma plantação, não ter uma agricultura ali, a chuva cai direto no solo
e ela vai fazendo rachaduras no solo, assim deixando o solo totalmente sem nutrientes e totalmente sem jeito nenhum de plantação, se não for cuidado. Eu vou falar alguns motivos também, como que a gente consegue resolver isso, mas antes disso, eu estava fazendo umas pesquisas e eu vi que o desmatamento é um dos fatores mais fortes a respeito da degradação. Porque se não tem uma plantação, se não tem uma plantação ali, não tem árvore, não tem folhas, não vai ter nada para conseguir sugar aquele tanto de água. Então vai tudo para o solo, assim fazendo uma degradação muito grande, muito grande. Então, infelizmente, um dos piores fatores da degradação é o ser humano, fazendo desmatamento. Agora eu vou falar algumas formas que a gente pode resolver isso. Vou falar umas das que eu achei mais interessante. A primeira foi a irrigação de forma correta, que foi o que eu falei, que pelo efeito da água, se você irrigar muito um local só, um local onde não tem muita natureza, não vai ter muita árvore, planta, agricultura, aquela água vai indo direto para o solo, às vezes podendo causar uma rachadura no solo e assim ficar mais difícil ainda para o plantio. A outra é a adubação verde, que é fazer a plantação, o plantio, ali construindo uma natureza, né, para aquele solo, porque acredito que esses solos assim, sem uma plantação, sem algo para ajudar eles, vai causar uma degradação muito, muito grande. A segunda forma é cultivo em contornos. Eu achei isso muito interessante, porque o cultivo em contornos, eles falam que é bom por conta da sua forma que você faz o cultivo, e assim, com fatores externos, ele consegue ajudar muito. E a outra é a precisão na aplicação de fertilizantes, que hoje em dia o índice de degradação na agricultura, para os agricultores, muito forte essa precisão de aplicação de fertilizantes, porque às vezes o agricultor usa ou um avião ou alguma coisa e despeja aquele tanto em um local que não precisa, e assim causando uma degradação muito, muito grande. Eu achei muito interessante esse trabalho que o Toledo passou pra gente, porque pelo menos para mim abriu muito minha cabeça em relação à degradação, porque eu acredito que hoje em dia seja um dos fatores mais difíceis para o agricultor, porque é muito ruim você ter uma terra onde de um lado você consegue plantar e do outro lado você não consegue plantar, porque a degradação ele não deixa, porque a terra ele está sem nutriente. Então isso é algo que tem que ser muito bem estudado, tem que ter uma pessoa específica por trás daquilo, ainda mais se você tem uma fazenda que rende muito, porque você perdeu algumas partes da sua fazenda por degradação, não existe. Isso tem que mudar urgentemente, porque acredito que seja uma das piores coisas você ter uma terrinha ali, você ter o que plantar, ter onde plantar, porém sua terra é ácida, sua terra está sem nutriente por conta da degradação. Então é isso, muito obrigado a todos, tamo junto.